E aí, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Pera aí. Boa tarde, seu Vitor. Boa tarde, Wagner. Uma semana sem vê-los. Mais de uma semana, né? Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Aqui, boa tarde, Cláudio. Manda um abraço pro seu pai e pra sua mãe. Amanda, um abraço pro Simon, pra Nina. Lina. Vitor. Wagner, um abraço pra Simone, pras meninas. Margarete tá chegando. Ah, estão assistindo juntos? Muito bem. Ei, Jandira, boa tarde. Fabiola, Jandira, um abraço pro Ricardo. Fabiola, um abraço pro Alisson. Darcy, boa tarde. Um abraço em Adelaide. Ei, Rosa, boa tarde. Um abraço. Univaldo. Aqui, não estranha essa mancha aqui em cima não, tá? É só para esconder uma herpes. Essa mancha vai sair qualquer hora. Eu nunca usei bigode na minha vida. É. Marcelina, boa tarde. Na paz do Senhor. Olá, Roberto. Quanto tempo? Roberto Benevides. Como é que estão as coisas? Vocês estão me ouvindo bem? Denise, boa tarde. Um abraço para Gladstone. Gladstone. Boa tarde, Tânia. Como é que tá? Um abraço para você, para as meninas, para seu marido. Esqueci o nome dele agora, neste momento, mas um abraço para ele. Boa tarde, Bruna. Ainda não está marcado a volta dos trabalhos presenciais, não, mas já não está longe, não. Se Deus quiser, em breve teremos boas notícias, se Deus quiser. Obrigado, Vitor, por responder. O som tá bom, né? Vocês estão me ouvindo bem. Eu não preciso mudar o tom da voz, não. Né? Já está havendo uma sinalização positiva de algumas atividades retornarem. Então, aos poucos, serão definidas essas datas. Narciso, tá certo. Obrigado pelo nome. André Luiz Ribeiro Soares, boa tarde. Então, meus irmãos, já são quase 5 minutos que nós estamos reunidos. Vamos fazer uma oração de agradecimento, né? Vamos aproveitar esse momento tão importante, num sábado à tarde, pedir ao Pai que possa estar presente neste encontro em que realizaremos um estudo sobre o que Jesus mesmo vem ensinar, né? Sobre a moral, sobre o bem e sobre o mal. Que nós possamos ser guiados pela luz do Evangelho, que Ele possa abençoar os nossos corações. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, por tudo quanto tem feito por nós, que nessa tarde, assim que nós terminarmos, que as bênçãos do nosso Pai Celestial estejam presentes em nossos corações. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde, Senhor Ciro.
Eu também tô, Bruna. Você fala da saudade, né? Também tô. Nós estamos com saudade das pessoas, nós estamos com saudade do contato com a espiritualidade, estamos mais presentes. Mas sabemos que a vontade do Pai, ela é superior à nossa vontade. E assim que nós tivermos condições, nós retornaremos aos trabalhos, com a graça e a misericórdia de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a moral, né, como uma forma de distinguir o bem do mal. E é um assunto complexo, né? É um assunto complicado. Parece que não, mas é. Então, nós vamos falar de uma forma mais didática, bem tranquila, serena. E caso alguém não entenda algum conceito e for possível responder na hora, marque, né? Pergunte e nós falaremos. Mas assim, é, tentarei falar de uma forma mais tranquila, para ver que a gente pode entender que não é um bicho de sete cabeças, mas ao mesmo tempo não é fácil que a gente distinga algo que é bom de algo que é ruim. Começa assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria os animais, cada um conforme a sua espécie, mas aos homens ele os cria à sua imagem e semelhança. Não o homem sexo masculino e a mulher sexo feminino. Não, não é assim. Deus criou o espírito à sua imagem e semelhança. Criou o princípio inteligente à sua imagem e semelhança. Mas nos criou também simples e ignorantes, isentos de qualquer tipo de pecado e de graça. Então estávamos ali simples e ignorantes, um caminho ainda longo a seguir, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao nominal. Boa tarde, Fátima, Degi e Marilene. Adquirindo assim a consciência de si mesmo, quando ele chega ao estado nominal. A consciência de si mesmo. E hoje ainda, no caminho, caminhamos para o estado angelical. Repetindo o Joana de Ângeles, em 2 semanas anteriores, nós saímos do silêncio das rochas, passamos pelo grunhido dos animais, até que alcançamos a verbalização dos nossos sentimentos. Aqui, quando nós alcançamos o estado nominal, verbalizando nossos sentimentos, adquirimos a razão e a consciência. Esse é o começo do nosso encontro. Na Bíblia, logo no capítulo 1, né, quando Deus cria Adão, ele permite no meio do jardim criar uma árvore que chama-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na vida do espírito, o conhecimento do bem e do mal, ele é como uma árvore que o homem adquire quando ele adquire razão e consciência. Então, a partir do momento em que o homem se transporta do estado animal ao nominal, adquire na sua razão e na sua consciência, né, o conhecimento, a lei de Deus é impressa no seu espírito ou na sua consciência. E adquire, então, o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Porém, ele é simples e ignorante. E começa uma caminhada. Neste momento, começa uma luta interna. O ser divino que há em nós e o ser humano que há em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então existe em nós um ser humano
em um ser divino. E estamos buscando a imagem de Deus, enquanto também buscamos essa imagem do ser humano que é representada pelo ego. Então nós temos como se fosse aquela história do lobo, um ser divino e um ser humano. O ser divino procura o divino, o ser humano procura as coisas do homem. Existe uma expressão em latim chamado imago Dei, imago Dei, ou imago Dei, que significa a imagem de Deus. Joana de Ângeles diz que o sentido profundo da existência de nós, seres humanos, é a busca do significado dessa imago Dei, dessa imagem de Deus. E nós vamos explicar muito tranquilamente, se Deus quiser, daqui a pouco. Alguém pergunta para nós, já perguntaram, por exemplo, numa palestra, qual que é o sentido da vida? Né? O que buscamos na vida? Qual é o sentido da vida? Muitos de nós estamos atrás de algo. E muitas vezes respondemos, estou à procura da felicidade, de ser feliz. Realmente, essa é a meta de todos nós que nos entendemos por seres humanos. Quando alguém pergunta, qual o sentido da vida? Aí muitos não sabem, mas eu quero ser feliz. Essa é a imagem ideal que nós fazemos inicialmente. Contudo, Joana de Ângeles, ela nos dá um sentido mais profundo. Diz que o sentido profundo da existência do homem, um sentido existencial, vai além das nossas necessidades imediatas. Quando vivemos essas necessidades imediatas, elas deixam de atender às nossas necessidades emocionais. Explicamos dessa forma. Assim, desse jeito. Por exemplo, eu, jovem, quero comprar um carro. Esse é o meu desejo imediato. Aí eu vou trabalhar e consigo adquirir um carro. Esse desejo não existe mais. Ela é minha meta. Minha meta terminou. Eu consegui o carro. Muito bem. Aí eu crio outra meta. Agora eu quero conhecer uma pessoa para casar. Aí você vai e faz outra imagem na sua cabeça, cria uma imagem. Você quer uma pessoa para casar. Aí você vai andando à procura desse objetivo. Encontra esse objetivo, casa, isso já não é mais necessidade sua. Então você cria mais uma necessidade. Agora eu quero uma casa para morar. Aí você vai e cria todo um esquema para obter essa casa. Trabalha, sua esposa trabalha, e aí vocês vão criando um ritmo de alcançar a casa. Aí vocês conseguem a casa. Aquilo que era o objetivo da sua vida deixou de fazer sentido, já não é mais. Aí você cria um novo objetivo. Agora eu quero filhos. Agora eu quero que meus filhos estudem. Agora eu quero. Mas existe algo. Às vezes, muitas vezes, você não consegue alcançar os objetivos da vida. E ao invés de alcançar a felicidade, você encontra a infelicidade. Ao invés de você atingir os seus objetivos, você fica tentando a vida toda um objetivo. Porém, a Joana de Ângeles diz que há muito mais no conceito que ela disse. Não, a vida não é somente isso. Correr atrás do casamento, correr atrás do carro, correr atrás dos filhos. Não, a vida é muito mais do que isso. Nós estamos atrás mesmo que não saibamos do sentido mais profundo da existência humana. Estamos na busca da imagem e semelhança de Deus que está impressa em nós. A imago Dei. Buscando a compreensão e a vivência da sua realidade. Então, a partir do momento em que vamos evoluindo, saindo de um ponto a outro, os nossos objetivos vão mudando. Né? Antes eu queria algo que era imediato. Nós temos nossas necessidades básicas: comer, vestir, morar. É a existência de todos, é o objetivo. Né? Algo para comer, sobreviver, dormir, procriar. Então, cumpridas essas metas,
E se satisfeitas essas metas, o homem da pré-história estava feliz. Mas o homem moderno, o Homo sapiens sapiens, não está. Ele precisa de algo mais a atingir. E o sentido profundo dessa existência é a busca da imagem e semelhança de Deus. Então nós estamos, neste momento em nossas vidas, na busca dessa imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas já sabemos muita coisa daquilo que é bom, muitas das coisas que aquilo que é mal, mas ainda somos apenas um arremedo de Deus. Uma cópia mal feita de Deus. Porque ainda, muitas vezes, não sabemos como agir, não sabemos como pensar, a maioria das vezes não sabemos nem como trabalhar nossos sentimentos e nossas emoções. Mas nós estamos caminhando. E vamos convivendo com coisas que nos ensinaram que são boas e convivemos com coisas que nos ensinaram que são ruins ou más. Mas nos ensinaram. E quem nos ensinou recebeu o ensinamento de outra pessoa lá atrás, que ensinou a essa pessoa que isso é bom e isso é ruim. E a outra pessoa ensinou a ela que isso é bom e isso é ruim. Mas será mesmo que aquilo que dizem para nós que é mal, e aquilo que dizem para nós que é bom? Está na hora da gente começar a refletir. Porque nós já temos consciência e razão para começarmos a caminhar com nossos próprios pés. Não segundo aquilo que eles nos ensinam, mas segundo aquilo que nós entendemos. E é a busca desse entendimento que vai fazer com que a gente adquira em nós o poder de entender essa imagem de Deus que está dentro de nós. Os homens, enquanto caminhavam, criavam conceitos de como que deveria ser essa caminhada. Conceituavam o que era bom, conceituavam o que era ruim ou mal. Um exemplo antigo: Roma conquistou quase toda a Europa, parte do mundo. Os países vencidos eram escravizados. Para o conceito da época, isso era bom para os romanos, mas para os povos vencidos era ruim. Antigamente se sacrificavam crianças para aplacar a ira dos deuses. Para a própria população do país onde ocorriam esses sacrifícios, isso era considerado bom. Hoje, nem é aceitável se ouvir isso. A escravidão era aceita. E hoje ainda existe. Hoje provoca tanto asco como antigamente provocava em outras pessoas, mas ela teve aqui no Brasil. E ainda perdura aqui no Brasil. E em outros lugares do mundo. Algumas escolas religiosas e filosóficas criaram um conceito do que seria o bem e do que seria o mal, de uma forma tal que só existiam duas forças no universo: a força do bem e a força do mal. Se você não pertencesse à força do bem, você pertenceria à força do mal. Para quem lembra do filme Star Wars, então o que tem o filme Star Wars? Que é os Jedi, que são a força do bem, e se eu não me engano é a força, que significa o mal. E era uma guerra naquele universo deles, naquela galáxia deles, em que se você pertencia a uma força, você era contrário à outra. Nunca com a ideia de unir duas forças, mas sempre com a ideia de duas ideias separadas. Duas forças antagônicas, uma lutando contra a outra, tentando vencer a outra a qualquer custo. O bem raramente pensava assim. Ontem eu estava conversando com umas irmãs, e a gente poderia falar assim: o bem raramente pensava, vou apresentar o bem ao mal,
Talvez o mal não entenda o que seja o bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a ele o que seja o bem. Isso poderá transformá-lo. Nós já pensamos nisso, que ao invés de lutar contra o mal, nós apresentássemos o bem ao mal para ver se ele topa? Os irmãos espirituais nos ensinam, nós não lutamos contra o mal. Nós devemos lutar a favor do bem. Mas essa ideia maniqueísta, que vem de um filósofo antigo, dizia que são duas forças. E até hoje nós lutamos contra duas forças. No país, agora, ocorrem duas forças políticas. Se você é uma, você está contra a outra. Se você é outra, você está contra uma. Ninguém pode estar. Mas existem outras forças. Existem outras pessoas pensando diferente. Existem outros tantos de pessoas que procuram, né, ideias novas. E aí que está. Jesus, né, nos ensina um conceito mais amplo a esse respeito. Ensina-nos que todas as experiências humanas contribuem para o processo de libertação do ser, da ignorância que nele predomina, sendo o mal uma conjuntura provisória, na qual somente o bem tem prevalência. Então, quer dizer, o mal é algo provisório. O mal não é uma força que existe. O mal existe porque existe uma falta do bem ali. A treva não existe. A treva é a ausência da luz ali. A partir do momento que a luz começar a atuar na treva, a treva deixa de existir. A luz não vai destruir a treva. A luz vai transformar a treva. Você não transforma um irmão lutando contra ele. Você apresenta a ele coisas que ele vai pensar e vai ter encarnação inteira e outras encarnações para pensar e se transformar. O apóstolo Paulo ensinava que se deve vencer o mal com o bem. Este, então, agora, é o objetivo do nosso encontro. Ô, Ricardo, boa tarde. A Marilene já deu boa tarde? A Marilene entrou como núcleo. Boa tarde, viu, Marilene? Então, esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. Falarmos sobre a moral, que é a forma como podemos diferenciar o bem do mal. O bem e o mal, nós estamos frente a eles todos os momentos das nossas vidas. E o que significa moral? Segundo o Livro dos Espíritos, moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentado sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Mas nós vamos explicar isso de uma outra forma. Vamos pensar um pouco. Boa tarde, minha amiga. Vocês sabem como distinguir um bom motorista de um mau motorista? Ricardo, você sabe distinguir um bom motorista de um mau motorista? Eu estou vendo aqui porque eu sei que você sabe dirigir, né? Estou falando só por si assim, mas também sei. A maioria daqui sabe. Mas assim, vamos tentar. Como podemos distinguir um bom motorista de um mau motorista? Claro é que precisamos saber dirigir. Precisamos saber dirigir. Se sabemos, por exemplo, ligar o carro e sair dirigindo, isso somente não basta, pois é necessário conhecermos nas leis de trânsito, a lei do trânsito de onde eu estou, para onde eu vou, as leis de trânsito do lugar para onde eu vou, o caminho que eu irei percorrer,
o veículo que eu vou utilizar para fazer esse percurso. Devo fazer a pergunta: vou voltar? Tenho combustível suficiente para ir e chegar lá? Tenho combustível para voltar? Se não, lá tem um combustível para eu voltar? Olha para você ver, no simples ato de dirigir, nós temos que saber que eu estou aqui numa via de trânsito rápido e tenho que entender o que seja uma via de trânsito rápido. Vou para a roça, onde a velocidade máxima é 20 quilômetros por hora. Eu tenho que saber as leis de trânsito, de como se dirige na estrada de terra. Tenho que saber como se dirige. Tenho que saber tudo que envolve essa viagem. Então você acaba de passar no Detran, tirou sua carteira, estudou o Código de Trânsito, pagou 10 aulas, fez o curso de primeiros socorros. Isso basta? Não basta. Porque você precisa não só saber movimentar o veículo, mas precisa de prática. Você precisa praticar. Né? E ali, você fala assim, o caminho que irei percorrer. Tem um livro chamado Alice no País das Maravilhas, que tem um diálogo muito interessante. Eu já contei esse diálogo para algumas pessoas que estão aqui numa das palestras, mas eu vou repetir. A Alice encontra um gato risonho, um gato que sorri, que apaga, que aparece sua cabeça, quem já assistiu, né? A Alice pergunta para ele assim, a Alice encontra o gato risonho, ela estava perdida pelo caminho, e pergunta assim, qual caminho devo tomar? Aí o gato responde para ela, isso depende muito do lugar aonde você quer ir. Responde o gato risonho. Aí a Alice fala, eu não sei para onde ir. E o gato fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E a gente pergunta, qual o caminho que você quer ir? Qual o caminho na vida que você quer percorrer? Você tem ideia de aonde você quer ir? Você tem condições de chegar lá? Ou você não tem nem ideia para onde você quer ir? Existem dois ditados muito interessantes sobre isso. Qualquer caminho nos leva a Roma, não é isso o ditado? E quem tem boca vai a Roma. Qualquer caminho você pode chegar a Roma. Você pode pegar daqui, passar pelo Japão, passar pela China e chegar a Roma. Como você pode ir aqui, passar pela África, subir e chegar a Roma. Você pode vir aqui, chegar nos Estados Unidos, pegar um barco e chegar a Roma. Qualquer caminho nos leva a Roma. Mas para nós não serve qualquer caminho. Para nós serve o caminho do bem. Para nós serve o caminho do amor. Mas só que nós não sabemos para onde estamos indo em muitas situações. Ainda estamos baseados nas nossas necessidades básicas só. Ainda não sabemos que nós estamos na busca da imagem de Deus dentro de nós, aquela que está impressa em nós como um princípio inteligente. Então, o que vai acontecer? Nós, às vezes, pegaremos certos caminhos que são incertos, e o gato responderá: para quem todos os caminhos levam a Roma? Exatamente. Então, o que acontece? O gato falou assim: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Existe o caminho do amor e existe o caminho da dor. A escolha é sua, você vai chegar no mesmo lugar. A sua ascensão espiritual, a sua angelitude, o seu caminho de espírito perfeito vai passar por um caminho margeado por pedras que você vai ter que pisar, porque fez pedras no caminho dos outros, ou por flores que você vai pisar, porque seguiu um caminho do amor. Qualquer caminho serve, mas eu quero seguir. E aquele que nós devemos nos perguntar, qual o caminho que nós devemos seguir? Senão nós estaríamos perdidos, como Alice esteve perdida no país das maravilhas. Porque é no caminho que eu devo decidir se irei respeitar ou não as leis de trânsito que eu conheço. Estando aqui ou lá.
Serei um motorista responsável, respeitando a minha vida e a vida dos outros dentro e fora do meu veículo? Então, sabe aquele caso que eu li, falando agora mesmo sobre é, é, a moral é a regra da boa conduta. Então, você pode conduzir a vida conforme se conduz um veículo. E, portanto, distinguir entre o bem e o mal. E, portanto, distinguir entre o bom e o mau motorista. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. É fundamentada sobre a observação das leis de trânsito. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos. O motorista que conduz um carro deve conduzir bem não somente a si, mas aqueles que estão junto com ele no carro, e dirigir também com um cuidado atento a todas as pessoas que estão fora do carro na via pública. Porque então sim observa as leis de Deus, porque então sim observa as leis de trânsito. Só que não. No trânsito, bastou você ser um bom motorista consciente. Na vida, já é diferente. É mais complicado ainda. Na vida é muito mais complicado. E nós vamos trazer aqui as complicações. Começando com uma pergunta: como diferenciar a bondade da maldade? Sobre qual parâmetro devemos nos basear para dizer que numa régua o que é bom e o que é ruim? O que é... Vou espirrar. Qual parâmetro devemos nos basear para dizer que alguma coisa é boa ou ruim? A pergunta 630 do Livro dos Espíritos diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, a gente tem a ideia do que seja mal. Né? Há maldade quando ocorre um ato deliberado para prejudicar alguém. Por exemplo, de forma escondida, eu prejudico alguém para perder o emprego. Isso é maldade. De forma escondida, eu estrago o casamento de alguém. De forma escondida, eu consigo tirar proveito ou vantagem pessoal em alguma situação. Ou então eu planejo uma vingança e faço. Podem acreditar, com certeza, pessoas existem que sentem prazer em fazer isso. Porém, perguntamos, não há males que são necessários? Às vezes eles nos ensinam certas coisas que dizem assim, há males que vêm para bem. Às vezes precisamos passar por momentos de dor para alcançar certas situações que são positivas. Vamos dizer, esse momento que o mundo passa de uma doença, né? de um vírus que era desconhecido e que está fazendo todo mundo repensar o contato pessoal, as escolhas, o ir e vir, né? A forma de se trabalhar, está mudando tudo, está tudo sendo mudado. É um mal, mas às vezes algumas coisas acontecem para que o bem venha logo a seguir. Então, nós vamos dar umas frases aqui para algumas situações bem difíceis que nós recolhemos nos nossos estudos. Duas pessoas se amavam muito. Um deles desencarna. Está confuso. Não sabe que morreu. Está triste.
volta à sua casa, começa a desequilibrar o amor da sua vida. Aquela pessoa que ele amava, ele não sabe que morreu. Ele começa a desequilibrar o amor da sua vida, quase levando esse antigo amor à morte. Eu posso considerar isso maldade? Ele está fazendo isso por maldade? Mas ele está lá, quase levando o amor da vida dele à morte, porque ele não sabe que morreu. Posso considerar isso maldade? Uma pessoa boa, de ótimo coração, tem um filho. Esse filho faz muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. Essa pessoa, como pai, esconde de todas as ações do filho, porque quer proteger seu filho, embora prejudicando outras pessoas. Eu posso considerar isso bondade? Na visão do pai, é. Eu posso considerar aquilo ali maldade? Um jovem de 16 anos rouba o carro do pai na garagem e sai em velocidade perigosa, só sabe movimentar o veículo, não sabe as regras básicas do trânsito. No caminho, após fazer algumas besteiras não muito graves, vê um carro atropelando um ciclista. Esse garoto de 16 anos para o carro, socorre o ciclista, leva para o hospital, salvando a sua vida. Ele merece punição? Ele roubou um carro, o do pai. Está dirigindo sem carteira, mas acabou de salvar uma vida. Isso é bondade ou maldade? Ele merece punição ou não merece punição? Todos nós aqui, como espíritas, já tivemos muitos livros nas mãos. Todos nós fazemos estudos sobre esses livros. Lemos vários livros, né? E todos eles dependem da interpretação. Eu interpreto o jeito de um jeito do livro, Marilene interpreta de outro, Ricardo interpreta de outro, a Eliana interpreta de outro. E aí? Qual de nós está certo? Qual de nós está errado? Tudo depende da nossa interpretação. Você vê uma atitude, você diz, essa atitude é má. Um garoto de 16 anos sair dirigindo aqui é errado. Um garoto de 16 anos sair dirigindo nos Estados Unidos é certo. É a época da carteira. Depende das leis locais. O que estaria por trás, então, de todos esses exemplos? A intenção com que se pratica o ato. Tem que se olhar profundamente qual era a intenção. E, logicamente, muitos aqui serão punidos com com mais brandura do que aquilo que nós achamos. Porque, com certeza, o Pai olha com mais brandura todas as nossas ações, assim como olha com mais brandura as ações dos nossos irmãos, porque nós fomos criados simples e ignorantes e ainda estamos em aprendizado. Então nós estamos aqui analisando o que é mal, o que é bom, segundo os nossos padrões. Mas existem outros padrões. E esses outros padrões têm que ser respeitados também. No mínimo. Se fogem à lei, é outra história. Mas enquanto não fogem à lei, são padrões respeitáveis. E nós perguntamos, qual é o grau de bondade? Qual é o grau da maldade? Porque existe, tipo assim, numa régua, né? Vamos pensar assim, que é uma régua, né? Ó, uma régua tá... Deixa eu ver. A dificuldade que eu tenho é de achar minha mão aqui. Uma régua tá assim. Isso aqui foi
pouquinho bom. Isso aqui foi médio bom. Isso aqui foi bom. Oh, isso aqui foi ótimo. Isso aqui foi excelente. Isso aqui foi excepcional de bom. Até a bondade ela é graduada. Ah, isso aqui é. Como é que fala? Vamos pensar assim. Isso aqui é só um pouquinho mal. Isso aqui é só um pouco mal. Isso aqui é medianamente mal. Oh, isso aqui é excepcionalmente mal. Quem vai fazer essa medida? Somos nós? Somos nós que vamos medir assim aos nossos olhos qual é o grau de maldade que existe no mundo e o grau de bondade que existe no mundo? Né? Ao evoluir, e à medida que evoluímos, à medida que vamos passando encarnação em encarnação, nós vamos entendendo mais e mais o que seja a lei de Deus. Se Jesus, a pergunta mais interessante que também foi feita, se Jesus estivesse aqui hoje, agora, onde ele estaria? Ele estaria muito provavelmente junto com os mendigos, junto com os necessitados, junto com as prostitutas e junto com aqueles considerados criminosos. Talvez estivesse numa penitenciária ajudando aqueles irmãos. Talvez estivesse num leprosário lá dentro com lepra. Talvez estivesse socorrendo essas pessoas. E nós perguntamos: nós, o que nós estaríamos pensando sobre essa atitude de Jesus? Nós aceitaríamos isso? Jesus, num ato de extrema bondade, nos ensinou como deveríamos proceder. E trouxe para nós o Evangelho. Mas como que eu posso diferenciar pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem o mal, pessoas que não fazem o bem? Vou fazer uma observação importante. Pessoas que não fazem o bem, não fazer o bem é fazer o mal, viu, gente? Então, tipo assim, como que eu posso distinguir isso? Nós estamos sempre buscando o saber para ajudar essa definição. Ler, praticar. Ler, praticar. Eu serei um bom motorista quando eu praticar bastante. E seguir as leis do trânsito. E obedecer, virar à direita, e tem que virar à direita sempre que possível, quando o sinal mandar, e não ultrapassar. Não furar sinal. Mas a coisa complica. Por isso que eu falo que é mais complicado. A gente sabe, o cigarro faz mal para a saúde. A bebida faz mal para a saúde. As drogas são um mal na sociedade. Porém, continuam a ser vendidas por causa do dinheiro. Nós estamos começando a descobrir que carne não faz bem para o corpo. Não faz bem nem para a alma. Porém, é uma das maiores indústrias do mundo. Por causa do dinheiro. E muitos aqui fumam. Eu já fumei muitos anos da minha vida. Bebem e comem carne. E somos pessoas boas. Nós alimentamos a indústria do cigarro, nós alimentamos a indústria das bebidas, nós alimentamos a indústria da carne fazendo mal a nós mesmos e mesmo assim fazemos o bem. Qual é a medida, a régua dessa bondade? Em perguntas tão simples, ainda alimentamos a indústria das drogas, dos psicotrópicos, necessários para alguns. Outros tomam remédios para dormir e viciadamente. Não estou condenando, não. Eu também tenho os meus remédios para dormir. Né? Mas existem pessoas, nós temos vários cantores, né, que viciados em remédios morreram por overdose de remédios. Nós temos vários cantores
que morreram por overdose de drogas. O meu ídolo, né, o Led Zeppelin, né, o meu grupo ídolo, né, o baterista morreu por excesso de bebida, afogado em vodka. Então, nós continuamos sendo boas pessoas, alimentando indústrias ruins. O tema é longo, é complexo, portanto, não temos como abordar tudo, né? Porque o assunto verdadeiramente é inesgotável. Mas nós estamos atrás de quê? Da nossa consciência moral. Nós estamos atrás para discernir. E esse foi o que deu trabalho, muito trabalho para eu pensar aqui. O que eu posso, o que eu devo e posso fazer. Que segundo os nossos irmãos, é o método mais eficaz para nós alcançarmos a nossa paz. Eu devo e posso fazer isso, então faço. O que eu posso, mas não devo fazer, segundo Joana de Ângeles. E o que eu devo, mas não posso fazer. E eu tentei achar um exemplo que ocupasse esses 3 espaços. O que devo e posso fazer, o que posso, mas não devo fazer, e o que devo, mas não posso fazer. Se nós baseássemos as nossas vidas nesses três parâmetros, já ajudaria bastante em distinguir se estamos fazendo mal ou bem. Então eu dei um exemplo aqui. Você, como pai, como mãe, estão numa festa de criança com seu filho. Seu filho está bem, educado por você, ele não ataca a mesa de doces. É uma criança tranquila. Digo, eu não estaria nisso, eu estaria atacando a mesa de doces. Mas você, como mãe, como pai, educaram essa criança e ela está lá tranquilinha, lá esperando a hora do aniversário para atacar a mesa de doces, moderadamente, segundo você a ensinou. Você vê uma criança atacando a mesa de doces, esfomeadamente. Você conhece o pai daquela criança e ele é violento. Quando ele bate mesmo. Na frente de todo mundo. O que devo e posso fazer? Você já fez. Educou seu filho. O que posso, mas não devo fazer? Xingar a criança ou chamar a atenção daquela criança. Não é o seu papel. Ela só está comendo doce. Não está maltratando as outras crianças. É uma criança pacífica. Então eu posso fazer, mas não devo fazer. O que eu devo, mas não posso fazer? Deveria falar com o pai da criança, mas sabendo da violência do pai, sabe que haverá uma reação que ferirá, machucará a criança. E ela só está comendo doce. Não é o momento para se falar. Você deveria falar, mas sabe que vai haver uma reação além e desequilibrada? Então não faça. Mário Sérgio Cortella, ele diz de outra forma sobre ética. Quando nós estivermos em frente a uma situação para saber se algo é bom ou ruim, você faça 3 perguntas. Posso? Devo? Quero? Muitas coisas eu posso, mas não quero. Muitas coisas eu devo, aliás, eu posso, mas não devo. Eu devo, mas não quero. E eu quero, mas não posso. E o exemplo é: sou diabético, descompensado. Quero comer doce, mas não devo fazê-lo. Mas posso, se quiser. Quero ser promovido na empresa, mas só posso conseguir essa promoção se fizer algo antiético. Então não devo. Quero comprar um carro novo, mas não devo. Porque tenho prioridades e não posso, porque não tenho dinheiro suficiente. Se nós medíssemos as nossas atitudes no dia a dia, não para definir como as pessoas fazem suas maldades, mas para que nós evitemos fazer as nossas maldades, já era uma contribuição imensa.
Só que nós, para terminarmos, e estamos terminando, né, nós trouxemos uma leitura pequena, bem curta, de Joana de Ângeles, do livro Em Busca da Verdade. É um excelente livro, né? E aqui ela fala, definição, né, na página 205. Ela diz assim: há uma regra para melhor identificar-se o bem em relação ao mal, que é a utilização do amor em seu sentido amplo e universal, que oferece a resposta mais hábil para a condução equilibrada de si mesmo e o trabalho generalizado em favor de todos. Nós não estamos aqui, neste momento, para julgar as maldades que são cometidas no mundo, porque, a princípio, nós já vemos essas maldades acontecerem. Mas nós já vivemos um universo pessoal onde nós, às vezes, cometemos várias arbitrariedades, cometemos várias injustiças, que aos olhos dos homens parece ser justo, mas aos olhos de Deus, podem ter um significado de maldade. Eu certamente, o Pai olhará para nós e verá qual a intenção de que foi dito isso. Então, é a resposta mais hábil para a condução equilibrada de si mesmo. É isso que nós estamos procurando. Nós nos conduzirmos o mais equilibradamente possível. Porque a partir do momento em que eu consigo me equilibrar o mais ou o melhor possível, eu verei com outros olhos as ações de outros irmãos que estão ou mais ou menos desequilibrados do que nós. Aqueles irmãos que estão mais equilibrados, poderíamos até tomar como exemplos aos irmãos que se conduzirem na vida de forma mais desequilibrada que nós, muitas vezes uma oração, conduzir a pergunta: posso chamar a atenção desse irmão? Devo chamar a atenção desse irmão? Quero chamar a atenção desse irmão? E muitas vezes você poderá responder: olha, posso chamar a atenção, mas não devo. Devo chamar a atenção desse irmão, mas não quero. Quero, mas não posso, porque alguma coisa pode impedir. Então, é a condução nossa, porque nós somos um veículo do qual estamos conduzindo essa imagem de Deus. Então, é esse veículo que eu devo aprender a conduzir. Somos nós que devemos aprender a como nos conduzir na vida, respeitando a nós como veículo e como condutor, e aos nossos irmãos como irmãos ao nosso redor, porque cada um de nós somos responsáveis por aquilo que, por exemplo, a nossa irmã Naira escreve aqui. Sabemos do conteúdo de uma carne, né? E mesmo assim, se nós comemos, né? Nós estamos sabendo hoje, mais do que antigamente, que isso não é bom, né? Nós sabemos das pessoas ao nosso redor que já tiveram problemas seríssimos com álcool. E mesmo assim, a indústria é muito alimentada. Nós sabemos de irmãos que estão passando dificuldades para largar o vício, sabe? E a indústria continua firme e forte, né? Alimentando. Mas a indústria alimenta as pessoas que trabalham lá, mas à custa de muitas vidas. Será que vale a pena? Né? Será que vale a pena nós caminharmos nessa direção? E aí que está, na condução de um veículo ou na condução da vida, a gente se perguntar assim: será que vale a pena eu me conduzir dessa maneira? É uma pergunta para meditar.
sabe? Aquela frase que eu vou repetir para terminar. A moral é a regra da boa conduta. Então, peraí, eu sou um condutor e eu tenho de ter a moral na minha vida para conduzir-me. Conduzir-me. Não é conduzir só os outros, não é dar educação ao filho, mas é a educação que você deu ao filho, é a educação que você possui. Portanto, distinguir entre o bem e o mal é fundamentada sobre o quê? Sobre a observação das leis de Deus. Ah, eu vou procurar as leis de Deus num livro? Não, elas estão registradas na nossa consciência. Então o homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos. Não somente o seu bem, egoisticamente falando, mas o bem de todos que estão ao seu redor. Porque então sim, aí observa a lei de Deus. Essa frase baseou toda a palestra. Se nós imaginarmos que essa frase do Livro dos Espíritos baseou uma palestra que durou 50 minutos, e 50 e poucos minutos, o quanto nós poderíamos tirar dos ensinamentos de Jesus se eles fossem mais meditados, se eles fossem mais trabalhados em nossa vida. Muito obrigado, eu agradeço e agradeço a presença de todos. Vamos terminar essa live fazendo uma oração ao nosso Pai, pedindo que Ele possa nos guiar nos caminhos do bem e do amor, hoje e sempre. Que a nossa mentora espiritual, Irmã Lúcia, seja sempre iluminada pelas luzes do Mestre Jesus, do nosso Mestre Jesus, e possa, com esse amor, trabalhar os nossos corações tão necessitados dessa luz que o Pai nos irradia. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Que assim seja. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Dá licença que eu vou desligar.